Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. Paulo Freire, não sei se sabem, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa de toda a história do Brasil. O Brasil tem 516 anos e Paulo Freire tem o maior número de títulos de doutorado da história desse país. Aliás, ele sozinho tem mais títulos de doutorado que os dois brasileiros que vêm depois dele juntos. E olha que quem vem depois dele é bom demais. Porque depois de Paulo Freire, o brasileiro mais honrado é o mineiro de Montes Claros, Darcy Ribeiro. Antropólogo, senador, professor, um homem, Darcy Ribeiro, que faz uma falta imensa. Quando jovem, ajudou os irmãos Vilas Boas a criar o Parque do Xingu. Isso é amor. Ajudou o baiano Anísio Teixeira a fundar a Universidade de Brasília. Ajudou o gaúcho Brizola a propor a ideia de escolas de período integral no Rio de Janeiro. Um homem amoroso. Interessante, Darcy Ribeiro, um homem que tem uma frase terrível. Terrível porque é verdadeira, por isso que eu acho que ele faz falta. Darcy Ribeiro dizia: fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Olha que frase forte. E para um político mais ainda. Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Depois de Darcy Ribeiro, o brasileiro mais honrado com título de doutorado é o carioca, que vive em São Paulo. Aliás, somos vizinhos de bairro. Foi professor da USP, foi presidente da República, professor Fernando Henrique Cardoso. Os três primeiros brasileiros mais honrados na história são professores. Aliás, Paulo Freire era advogado. Muita gente acha que ele era pedagogo, mas ele era advogado. O que significa que alguns advogados ainda têm salvação. Paulo Freire, quando morreu, em 1997, já houvera recebido, atenção, 36 títulos de doutorado honoris causa por Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford, Bolonha, Paris 4. Ainda recebeu mais 5 pós-mortem. É o brasileiro mais honrado. E era um homem, atenção, absolutamente humilde. Voltado para a diferença. Jamais subserviente. Há uma diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro. Humildade. Paulo Freire era humilde, mas não era subserviente. Tanto não era que ficou 15 anos no exílio. 15 anos. De 1964 até 1979, em nome de uma ideia de que educação não é para domesticar, mas para humanizar. Que a tarefa da leitura não é humilhar, mas engrandecer. Que a tarefa da convivência não é desumanizar, mas, ao contrário, elevar a capacidade coletiva. Mas era humilde. Aliás, olha que coisa, olha aqui na minha mão se você puder. Paulo Freire, atenção, por que eu disse olha aqui na minha mão se você puder? Porque cada vez mais nós temos entre nós pessoas que não enxergam com os olhos, enxergam com os dedos ou com os ouvidos. Mas nós temos gente entre nós que não ouve com os ouvidos, ouve com os olhos. Mas nós temos gente que é diferente, mas não é desigual. Quando eu digo olha aqui na minha mão, eu estou esquecendo que pode ter aqui nesse lugar gente que não enxerga com os olhos e que não deixa de sê-lo gente porque enxerga de outro modo. Aliás, eu às vezes dei aula na Suécia e a primeira vez que eu fui à Suécia, porque tinha ido no final de semana, primeiro, eu estava de folga e eu decidi que eu ia sair porque de repente eu entrei num lugar para tomar um café. Tinha uma pessoa cega
ali com a bengala e um cão-guia. Entrei numa livraria, tinha 2 pessoas surdas dialogando na linguagem sueca, claro, de sinais. Tinha cadeirante, gente com andador. E eu pensei, nossa, como tem gente com alguma deficiência na Suécia. Na segunda-feira, eu falei, deve ser por causa da Segunda Guerra. Na segunda-feira, fui para a universidade e resolvi olhar os dados estatísticos. Pois bem, no Brasil, tem 27% a mais de pessoas com alguma deficiência do que na Suécia. Por que que eu encontrava com eles lá? Porque eles saem. Porque eles saem. Eles vão à escola, eles vão ao cinema, eles vão ao bar, eles vão à igreja, porque a estrutura é montada para que a pessoa que é diferente não seja tratada de forma desigual. Só agora que nós estamos trazendo para a escola regular as pessoas que têm alguma diferença. É difícil para nós. Nós não estamos acostumados ainda na escola. Para nós era mais fácil se as instituições especializadas cuidassem sozinha. A criança com Down, né, cega, surda. A questão é que isso é o exílio de quem é diferente. É claro que é difícil. Ninguém aqui, quem é professor ou professora aqui, sabe que para nós é uma encrenca uma criança em sala de aula que seja surda ou cega ou que tenha paralisia cerebral, porque nós não estamos ainda formados. Vamos ter que fazer isso. Mas, olha só, no Brasil, o diferente é invisibilizado. Lá na Suécia ele aparecia. Aliás, eu nunca tinha feito palestra só para cegos. Fui fazer há uns 10 anos na cidade de São Paulo. Existe lá o Centro Cultural São Paulo e lá tem a Sociedade Amigos da Biblioteca Braille. E eu fui fazer uma palestra, eram 400 cegos no auditório. Nunca tinha falado só para cego. Primeiro que eu tive uma encrenca, não conseguia fazer a palestra direito, porque enquanto eu falava ninguém olhava para mim. E aqui a gente vai controlando o auditório pelo olhar, a sala pelo olhar. Segundo, metade dele estava virado com a cabeça para cá, outra metade para cá. Claro, estava virado para a caixa de som. Terceiro, eu comecei a fazer bobagem. Afonso no meio, né, da aula, eu dizia assim, vejam bem, que é vício de linguagem. Uma hora eu fiz uma bobagem que você não faz ideia. Disse assim, gente, lembra daquela cena do filme ET, do voo das bicicletas? Aí um cego bem na frente falou assim, professor, a gente não viu a cena, a gente é cego. Aí é que eu fiz a bobagem, foi aí. Eu disse para ele assim, você me desculpe. Ele falou, professor, não peça desculpas, descreva a cena. A gente é cego, a gente não é tonto. Atenção, atenção. Ele não estava me ofendendo, ele estava me ensinando. Não tenha pena de mim, aprenda a chegar perto de mim. Não tenha pena de mim, porque eu não enxergo como você, eu não ando como você, eu não raciocino como você, eu não ouço como você. A minha orientação sexual não é a mesma que a tua, a minha religião é outra, meu modo de vida não coincide com o teu. Não esqueça que eu sou um humano, isto é, não tenha pena de mim. Porque quando ela diz assim, você me desculpe, quase que assim, desculpe você ser cego. Descreva a cena. Olha que coisa interessante. Por isso, olha aqui na minha mão, se você puder. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. O mundo do amor pela vida e pelo outro e por si mesmo exige que a gente se saiba pequeno para poder crescer. Quem entre nós achar que grande já é o suficiente, pequeno continuará. E o que me engrandece? A leitura. Quando eu me aproximo dos territórios que eu não sei, dos lugares que eu não vi, das culturas que eu desconheço, da alegria que é a nossa capacidade de uma vida que vibra. É claro que a primeira percepção de amor que se tem, no meu entender, é a ideia de amor fraterno. Afinal de contas, a palavra humano, em princípio, não tem singular. Embora humano esteja no singular, ela é plural. Mesmo que ela não tenha o S ao final,
a ideia de humano é sempre plural. E um dia eu lia, logo foi lançado, no ano 2000, um livro do Milton Ratum, chamado Dois Irmãos, né? E eles trata de libaneses. Eu sou casado com uma libanesa, né? Portanto, me interessei, né, pela obra. E ali, naquela leitura de Dois Irmãos, eu me lembrei de algo especial, que é, talvez, a ideia mais forte que nós temos de ter em relação ao ponto de partida da reflexão sobre o amor, a leitura e as diferenças, que é a narrativa inicial do livro do Gênesis. Livro do Gênesis esse que inspira a tradição cristã e a tradição islâmica, que influencia o Ocidente também na sua concepção, quando há o relato, ali no capítulo 13, 4 do livro do Gênesis, da história de dois irmãos. Esses dois irmãos, Caim e Abel, eles praticam a primeira cena de fratricídio. De fratricídio, que é uma possibilidade humana, não é uma obrigatoriedade, mas é uma possibilidade, né? E claro que esses dois irmãos, eles foram retomados na sua concepção por um dos nossos maiores pensadores, que foi Machado de Assis. Machado de Assis, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem uma frase apavorante, porque é verdadeira. Escreveu Machado de Assis: ninguém confie na felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Olha que frase forte. Ninguém confie, ou ninguém se fie na felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. E o que é a baba de Caim? É o resquício do fratricídio. A recusa às diferenças, a ruptura da ideia de humanidade, a não aceitação da condição da vida como fraternidade partilhada, ela é sim ainda o resquício da baba de Caim. O relato do assassinato de Abel por seu irmão não é nada mais do que a ausência do amor que ali se afasta. Um dia, Leonardo Boff, Frei Beto e eu decidimos conversar um pouco sobre felicidade. E fizemos um livro da editora Vozes chamado Felicidade Foi-se Embora. Aliás, o título é uma brincadeira, como sabem, com Lupicínio Rodrigues, que compôs uma música chamada Felicidade, cujo primeiro verso é uma afirmação, em que ele diz: felicidade foi-se embora, mas no nosso livro nós colocamos um ponto de interrogação, e é felicidade foi-se embora. O Lupicínio Rodrigues, que ao compor a música, nos provocou a pensar algo que é felicidade. Pois bem, a ideia de felicidade, ela tem que ser marcada pela percepção de fraternidade. E a fraternidade, ela exige a capacidade de acolhida, de acolhimento. Isto é, olhar o outro como outro e não como um estranho. E talvez a questão mais forte para esta Fliarachá esteja mesmo no livro do Gênesis, quando Abel, após ter sido assassinado por seu irmão, ali jaz, para nos lembrar do que deve ser lembrado, e Caim desaparece. E a divindade vai atrás dele e faz a ele a grande pergunta da vida, que é: onde está teu irmão? Onde está teu irmão? E Caim responde: sei lá, por acaso terei eu algo a ver com a vida do meu irmão? Por acaso serei eu guarda do meu irmão? Tenho eu que tomar conta da vida do outro? Claro, isso é amor. O amor é a capacidade de cuidar-se e de cuidar. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da natureza, cuidar da convivência. A ausência de amor é a recusa à capacidade de cuidar. E não por acaso os lusitanos usam a expressão pensar também como sinônimo de cuidado. Pensar uma ferida, pensar uma dor. E é claro que a leitura, ela é uma das maneiras de pensar, né, no sentido de curar e também de refletir das nossas dores. Aí, grande questão que Leonardo Boff várias vezes responde nos seus livros: onde está teu irmão? A grande Teresa de Calcutá, colocada agora como santa pelos católicos, ela tem uma frase, com ela eu concluo, que eu acho inesquecível. Ela disse um dia: difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil.
Difícil é amar o próximo. Ter pena de alguém que lá no Sudão foi atingido pelo ebola. Ficar triste porque alguém na Nigéria foi assassinado pelo Boko Haram. Se entristecer porque alguém no norte do Iraque foi executado pelo Estado Islâmico. É moleza. Duro é amar o próximo, que é o que está na tua cidade, na tua casa, na tua praça. E nesse sentido, amor, leitura e diferenças nos coloca uma questão. Onde está teu irmão? Que eu acho que é das leituras, talvez aquela que carrega a percepção de uma amorosidade intensa, que foi exatamente a relação dele com Beatriz. Você que me desafia nas datas, essa semana foi aniversário de morte do Dante Alighieri. Agora, quarta-feira, ele morreu exatamente no dia 14 de setembro de 1321. E é interessante porque o grande Dante, ele ao escrever a comédia, depois chamada de Divina Comédia, ele produziu ali um momento especial, que é logo no início, quando ele, antes até, né, de encontrar Virgílio, que vai levá-lo pelos passeios, pelo submundo, Dante começa dizendo: nel mezzo del cammino de nostra vita. No meio do caminho da minha vida, isto é, eu comecei a pensar sobre o que é a minha vida, o que é a minha convivência, o que significa aquilo que em mim está. E é interessante porque essa primeira frase, no meio do caminho da minha vida, Dante tinha por volta de 35 anos, quando produziu a obra, ele pensava sobre o que deveria ser a vida dele. Curiosamente, um dia, Olavo Bilac fez um poema chamado No Meio do Caminho, né, da Minha Vida, que o grande, o estupendo Carlos Drummond de Andrade resolveu tripudiar, dizendo: no meio do caminho tinha uma pedra. É interessante porque esse ataque modernista à concepção de Bilac, em uma certa medida, ele traduz algo que eu acho que vale nós pensarmos. Porque quando Drummond diz, no meio do caminho tinha uma pedra, obviamente que ele está falando daquilo que é a presença de um obstáculo. E eu acho que nós temos um obstáculo muito forte, a amorosidade partilhada, que é o egoísmo na convivência. Interessante, como sabem, né, Dante escreveu no italiano daquele momento. Em italiano, eu sou filho de italiano, em italiano há uma expressão que eu aprecio que existe também no espanhol, mas que no português, no inglês, no alemão, no francês não tem lugar, que para mim é a maior representação do que é a acolhida da diferença. Porque em português, em francês, em inglês, em alemão, a gente diz assim: nós e eles. Nós e eles. We, nu. Só o italiano e o espanhol dizem noi altri, ou no caso em espanhol, nós outros. Eu acho que, inclusive, a concepção de nós outros, de noi altri, ela é muito mais forte do que a ideia de ter uma primeira pessoa do plural no singular. Porque a ruptura do amor e da diferença se dá quando eu escrevo a primeira pessoa do plural no singular. Isto é, nós e eles. Nós e eles. Nós acabamos de participar de uma comemoração belíssima, que é uma Olimpíada. Mas uma Olimpíada, não falo da que está ainda em curso, mas da anterior, ela é uma das contradições da humanidade, porque a gente fala do espírito olímpico, dos arcos que se unem, mas primeiro, para celebrar a paz, precisamos de milhares de soldados. Para celebrar a paz, precisamos de tanques na rua para garantir que a gente fique em paz na hora de comemorar a paz, senão nós nos matamos reciprocamente. Para comemorar a paz, cada país faz algo que eu acho estranho, que é para mim uma das recusas à ideia, né, de vida coletiva, que é o hino nacional. Claro que eu gosto do nosso hino, aprecio outros também, mas a existência dos hinos nacionais, ela é um indicador ainda de limitação amorosa nossa. Se você observa, cada hino nacional, quase sempre ele fala de fratricídio. Cada um deles diz: pega, esfola, arranca, enfia a espada no outro até o fim. Exceto o nosso, que diz: se precisar, o filho teu não foge à luta. Mas se precisar.
Verás que o filho teu não foge à luta se precisar. É interessante porque pode parecer tolo, mas a existência de hinos nacionais, sem negar o gostoso, que é a ideia de comemorar a nacionalidade, um dia, eu tenho isso como sonho, um dia nós não vamos ter hinos nacionais. Não porque eles não tenham beleza, mas porque eles são, num determinado momento da história humana, um indicador de separação e não de junção. Olha que interessante, eu ia ensinar os alunos questão da diversidade religiosa, e eu dava a eles um exemplo, Afonso, que era o seguinte, por exemplo, 2 de novembro, que uma parte dos cristãos comemora, especialmente católicos, como o dia de finados, de lembrar seus mortos. Você tem, por exemplo, um cristão na beira do túmulo com um maço de flores para homenagear a pessoa que ele quer honrar. De repente, no túmulo ao lado vem chegando um budista trazendo umas tigelinhas com comida e coloca em cima do túmulo. O cristão nada fala porque ele é educado, mas ele pensa por dentro, ué, que hora que o defunto vai sair para comer essa comida? Na mesma hora que o seu defunto sair para cheirar as flores. Na hora que o teu defunto levantar do túmulo para cheirar as flores, o outro sai para comer a comida. Interessante olhar o outro como menos, em vez de olhá-lo como diferente. Olhar o outro como inferior e não como um outro. Por isso, volto eu, tem uma pedra no meio do caminho. O preconceito, a exclusão, a vitimação. Claro que, acima de tudo, a tolice mental de quem se acha exclusivo. Eu, Cortella, sou único no universo. Antes de eu ser, o universo não era como é. Quando eu deixar de ser, ele não será assim. Mas eu não sou exclusivo, eu só sou único. Como eu, não há ninguém. Não sou exclusivo em relação ao mundo e essa força cósmica que você lembra e que ontem nós tivemos, eu não estava, mas relataram umas reflexões também sobre o Manuel de Barros. E Manuel de Barros, um homem que faleceu já, mas que com quase 100 anos de idade sintetizou isso que você disse. Uma hora Manuel de Barros disse, quando alguém perguntava, mas o senhor com 97, 98 anos de idade, ele dizia, eu não estou indo em direção ao fim. Eu estou indo em direção às origens. Olha que força. Tenho raiva dele, por que não fui eu que escrevi isso? Há pessoas, né, Afonso, que são de uma arrogância brutal em relação àquilo que elas são, àquilo que elas possuem. Milor Fernandes, um dos nossos maiores pensadores, que infelizmente morreu em 2012, Milor dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha, isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade, não seja servo daquilo que você tem que ser senhor. E há pessoas que são marcadas por uma arrogância brutal, que não reconhecem o diferente como sendo apenas diferente. Eu gosto sempre de lembrar, reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. Homens e mulheres somos diferentes, não somos desiguais. Brasileiros e libaneses são diferentes, não são desiguais. Brancos e negros são diferentes, não são desiguais. Surdos e ouvintes são diferentes, não são desiguais. É interessante, é uma frase que eu não conheço a autoria. Se alguém souber até me diz, eu vou levantar porque ela tem que ser representada. Que é uma frase que eu adoro, acho maravilhosa. Que diz, um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a se levantar. Olha que coisa forte. Um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a ficar na mesma altura. E essa ideia de mesma altura, acho que a leitura, ela nos ajuda quando nós somos capazes de ter acesso a livros, poemas, textos que provocam em nós um incômodo. Isto é, nos obrigam a pensar de outro modo, fazem com que a gente não se habitue com essa ideia da arrogância, da petulância, daquele que de modo algum imagina que se construa ali a ideia de diferença sem que ela signifique desigualdade. A diferença é um dado biológico, é um dado cultural, é um dado histórico. A igualdade é um componente ético. É aquilo que o Leonardo chama de a ética do cuidado. A necessidade de cuidar para que a gente não apodreça a nossa condição, a percepção da esperança. Afinal, lembrando o nosso Dante de novo, lá no ato 3º,
né, da comédia na parte inicial do inferno, a frase é clássica: o que é o inferno? E essa vida pode ser um inferno. E alguns dizem: isso aqui está um inferno. Às vezes falam da cidade, da família, da política, do time que torcem. Já imaginou? O que é o inferno? Está lá no Dante. É deixar fora qualquer esperança. Lasciate fuori uma esperança se voi que entrate. Deixar fora qualquer esperança, você que entra. E o que é a ausência de esperança? É a incapacidade de afeto. Afeto pelo outro, afeto por si, ser objeto de afeto, afeto pelo mundo. E nesse sentido, claro, o desespero é exatamente o exílio, né, da amorosidade. A leitura, às vezes, nos faz tirar esse exílio e trazer de novo para o nosso território. E é interessante porque a relação amorosa com os livros, com a literatura, com a leitura, ela vai se construindo no tempo. E uma das coisas que a leitura mais me ofereceu na vida foi o contato com as diferenças. Afinal de contas, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná. Quando eu era criança, não havia televisão na minha cidade. A primeira vez que eu vi televisão, eu tinha 10 anos. Não é que não havia televisão na minha casa, não existia TV, né, na minha cidade. O cinema era uma coisa rara. Por onde eu entrava no mundo daquilo que era diferente? Pela leitura. Por exemplo, o primeiro livro que eu me lembro de ler, e li várias vezes, foi Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, em que eu pude mergulhar lá naquele reino das águas claras, encontrar Emília, Visconde de Sabugosa. Depois eu fui lendo outras coisas do Monteiro Lobato. Depois aconteceu comigo uma coisa curiosa. Eu tinha 6 para 7 anos de idade e eu tive hepatite. Hepatite, quando eu era criança, a hepatite exigia que você ficasse de repouso absoluto por 3 meses. 7 anos de idade, sem existir televisão na minha cidade, deitado durante 3 meses sem poder sair da cama, porque a medicação na época não era tão suficiente e você tinha que ficar 90 dias, não podia levantar nem para tomar banho. O que faria um menino aos 7 anos de idade, hoje, se tivesse que ficar 3 meses parado, televisão o dia todo, internet, tweetando. Claro. E eu? Só tinha uma saída. Como é que eu ocuparia a mente? Leitura. E aí os vizinhos trouxeram para mim, aos 7 anos, eu era recém-alfabetizado, trouxeram gibis, história em quadrinhos. A questão é que em uma semana acabou, que a vizinhança tinha. Era uma cidade pequena. Aí se começou a trazer livros infantis. E aí eu comecei a ler mais coisas do Monteiro Lobato, mas depois de 2 semanas não tinha mais livro suficiente. E eu tinha um dia inteiro pela frente. Aí começaram a trazer para mim livros que tinham em casa. Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Trouxeram Cervantes, isto é, Dom Quixote. Trouxeram o Vermelho e Negro, do Stendhal. E eu, aos 7 anos de idade, li Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Não entendi nada. Mas fiquei com um fundo de sensação sobre a diferença do que era, por exemplo, a alma russa. É no Irmãos Karamazov que Dostoiévski usa uma frase que você conhece. Uma hora um personagem vira para o outro e diz: se Deus não existe, tudo é permitido. Isto é, para que ser bom? Para que ser honesto? Para que não sair cunhando pelo mundo se Deus não existe? Isto é, se não existe recompensa para a bondade e condenação para a maldade, por que ser bom? A alma russa tem isso. Aí eu fui ler Dom Quixote. Claro que eu achei que era só uma história de aventura, em que um homem, Dom Quixote, no seu cavalo Rocinante, com um ajudante chamado Sancho Panza, que eu admiro até hoje, tanto que eu ganhei dele a pança, e sua namorada chamada Cunegundes.
Maravilhoso encontrar alguém chamado Cunegundes. Você fica na fila de autógrafo, vê uns nomes muito interessantes. E eu gosto muito de nomes diferentes, porque é isso que faz com que eu cresça meu repertório. Se todo mundo tivesse o mesmo nome, eu ia ficar limitado no conhecimento. Ainda bem que aparecem nomes diversos, e eu olhava aquilo, e olha que interessante, aos poucos eu criei uma paixão pelos livros, mas os livros que hoje, pelos quais eu tenho amor, eles me permitiram entender a diferença. Ler Mark Twain, Memórias Fortes do Huckleberry Finn, por exemplo, para entender o que significava a dor da discriminação e do racismo do negro no sul dos Estados Unidos. Ou ler um livro chamado O Azteca, em que se fala dos mexicas, o povo que existia, onde hoje é o México, que foi dominado pelos espanhóis. Ou ler o romance de um estupendo mineiro de Montes Claros, o grande Darcy Ribeiro, um romance dele chamado Maíra, em que ele fala de uma comunidade indígena. Ou ler sobre pessoas que perderam a família, pessoas que perderam partes do corpo, pessoas que nasceram sem a capacidade de ouvir, outros com alguma dificuldade de locomoção, outros com outra orientação sexual. A literatura, isto é, a leitura, colocou para mim, e coloca até hoje, a necessidade de eu não ser arrogante, de eu achar que eu sou a única forma válida de ser humano. Eu sou uma das formas de ser humano, não sou a única, sou especial, porque que nem que eu, só eu, mas não sou só eu que sou assim. Todo mundo é que nem que eu, só eu. E nessa hora, volta um passo que é necessário trazer à tona. O que é a ideia de um amor? É um afeto de cuidado recíproco que tem que se dar em relação à vida na sua totalidade. Muita gente hoje não gosta de falar sobre amor, na suposição de que é uma coisa pequena, banal, tola. É gente que já apodreceu a esperança. É gente que já perdeu a capacidade de fazer a vida vibrar. Interessante. Eu tenho um livro que saiu mais recentemente, chamado Por que Fazemos o que Fazemos, e sabe aqui algumas pessoas, eu tenho um hábito, quando eu vou autografar algum livro meu, eu sempre escrevo nele, além do teu nome e do meu, uma virtude. E nesse livro eu escrevo encantar. Por que fazemos o que fazemos? Encantar. Porque encantar significa fazer a vida vibrar. Tive um colega na PUC São Paulo, da qual eu sou professor, na Universidade Católica de São Paulo, um colega magnífico que já faleceu, um homem das letras chamado Flávio de Jorge. O Flávio de Jorge era um homem com uma capacidade magnífica de especialidade em filologia e literatura greco-romana clássica. E ele tinha uma vantagem adicional, ele declamava em grego e em latim. Por exemplo, ele pegava a Ilíada e a Odisseia, obras atribuídas a Homero, e declamava em grego antigo. Uma coisa até curiosa, ele, o Flávio de Jorge, ele ensinou as filhas dele a declamarem a Ilíada em grego. As filhas dele, com 9, 10 anos de idade, declamavam a Ilíada em grego. Uma criança de 9 anos de idade que declama a Ilíada em grego é uma criança absolutamente chata. No entanto, ele conseguiu uma coisa maravilhosa, que elas não usassem aquela habilidade para humilhar, mas usassem para encantar. Elas não declamavam para os outros, para mostrar aos outros que elas sabiam algo que o outro não sabia. Elas declamavam para encantar, para trazer beleza, para mostrar o quanto que a partilha daquilo que Homero, em tese, produziu, ela elevava a capacidade humana. O Flávio de Jorge e eu fizemos, Afonso, uma época em São Paulo, no sábado à tarde, das 16 às 18, uma coisa livre, não fazia parte do currículo, chamado Sarau Litero-Filosófico. As pessoas iam, ele falava de literatura clássica grega e eu de filosofia clássica greco-romana. Ficava lotado de menino e menina de 18, 20 anos de idade, que vinha ali para ouvir falar disso. Pergunta: o que levaria um ser humano em sã consciência
num sábado à tarde, ficar 2 horas ouvindo falar de literatura. Uma única coisa: abrir a cabeça, impedir o apequenamento da reflexão, aumentar o repertório de ideias, deixar de ter uma vida banal, fútil, pequena, superficial. E um dia, Flávio de Jorge, ele estava declamando a Ilíada naquele sarau, com aquela voz marcante. De repente, ele virou para um jovem de 20 e poucos anos e falou assim: você já leu a Ilíada? E o rapaz baixou a cabeça e fez aquela cara que a gente faz quando acha que tinha que ter feito alguma coisa e não fez. E falou: não, eu não li. O professor Flávio começou a chorar. Chorou, foi lá, abraçou o menino e falou assim: eu te invejo muito, eu já li. Olha que coisa maravilhosa. Eu te invejo muito, eu já li, isto é, você vai ter uma chance que é ter o inédito lendo Homero. Claro, diria ele, que eu vou aproveitar se eu ler de novo, mas para você vai ser novo demais. Eu te invejo, eu já li. Olha que coisa, isso me lembra Clarice Lispector. Tem um trecho de um poema em que ela diz: aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Isto é, dizendo de outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O que a leitura nos oferece? Aquilo que eu ainda não sei. E que ajuda a proteger meu afeto, meu cuidado. Me apresenta a diferença, impede que eu seja arrogante, dificulta pelo menos. Oferece esperança. Esperança. Nossa Adélia Prado, aqui de Divinópolis, termina um dos seus textos dizendo: eu sempre sonho que uma coisa gera, nunca nada está morto. O que não parece vivo, aduba. O que parece estático, espera. Olha que poema forte. Essa ideia da diferença que chega, às vezes sorrateira, às vezes devagar, mas que chega para nós com a condição de permitir que a gente não seja arrogante.